E ele falou assim, ó, muitas morrerão. Bem desse jeito, gente do céu. Muitas pessoas não vão sobreviver a esse vírus. Essa moça se chama Aline e ela teve um sonho muito forte sobre o que pode estar por vir nesse ano de 2025. E ela conta cada detalhe que vai te impactar e talvez até transformar a sua forma de pensar. Então, se você crê que o Senhor fala através de sonhos proféticos, assista esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe dele, porque pode te fazer ficar mais esperto e em alerta com a volta de Jesus. Então vamos para o vídeo. Se você não acredita em sonhos proféticos, pode sair desse vídeo. Mas se você acredita que Deus nos dá avisos através dos nossos sonhos, então fica aqui que eu vou contar para você a visão que eu tive agora, no dia 18 de janeiro de 2025. A qual eu escrevi aqui no meu caderno profético para que eu não esquecesse, mas o Senhor tocou no meu coração desde o dia que eu acordei desse sonho, que eu gravei o sonho para algumas pessoas, eu sentia de gravar esse vídeo. E hoje eu vou gravar. Tentei gravar a primeira vez, travou aqui, aconteceu um probleminha técnico, mas eu vou gravar em nome de Jesus, esse vídeo vai sair. Gente, no dia 18 de janeiro de 2025, na minha visão, no meu sonho, eu via muitas pessoas contaminadas por algum tipo de doença, algum tipo de vírus. Eu andava por uma rua a qual eu não identifico essa rua como a rua da minha cidade. Ela era uma rua totalmente diferente e eu via muitas pessoas. E eu consegui identificar essas pessoas doentes porque elas brilhavam como purpurina. Era como se o vírus estivesse fazendo um contorno na pessoa e esse vírus brilhasse como purpurina. Pois bem, quando eu fui assim, indo na rua, eu vi um beco. Dentro desse beco tava um aglomeradinho de pessoas, várias pessoas, e elas falavam uma com as outras, dizendo assim, nós precisamos espalhar esse vírus, nós precisamos espalhar essa doença. Eu tentava impedir essas pessoas, dizendo, não, vocês não podem fazer isso, vocês têm que se tratar, se colocar em algum lugar, em quarentena, eu falava. E elas falavam, não adianta, essa doença vai se espalhar muito rápido e vai atingir muitas pessoas. Essas pessoas desse beco falavam pra mim. Quando eu olhei para o outro lado da rua, tinha 2 ônibus e eu fui e entrei em um desses ônibus. E dentro desses ônibus estavam entupidas de pessoas doentes, Elas usavam máscara, algumas estavam ligadas por aparelho e tinha um médico lá dentro. E eu perguntei pro médico, eu falei assim, o que essas pessoas estão fazendo aqui? E ele disse assim para mim, não tem mais lugar para elas no hospital. Então nós fizemos esse ônibus de hospital. E eu falei, mas como que essas pessoas estão sobrevivendo? Eu vejo que algumas estão por aparelho. Aquele homem falou, esses aparelhos estão ligados no motor do ônibus. Se o ônibus parar, essas pessoas morrem. Então o ônibus não pode desligar, não pode acabar a gasolina dele, porque nós precisamos manter essas pessoas vivas. Na minha frente tinha uma moça sentada, ela tossia muito, toda brilhosa com aquela purpurina que eu identificava como se fosse aquela doença. Ela tirou a máscara e falou assim pra mim, nós vamos morrer? Nós vamos sobreviver? Ela perguntou pra mim. E eu olhei para aquele médico e falei, essas pessoas sobreviverão? E ele falou assim, ó, muitas morrerão. Bem desse jeito, gente do céu. Muitas pessoas não vão sobreviver a esse vírus. Essas pessoas que estão sentadas à frente já estão melhores, mas essas que estão atrás estão muito doentes. Quando eu olhei atrás de mim, tinha gente que vocês não têm noção. Era gente pro chão. Eles tinham dado um jeito de colocar aquelas macas de ambulância em cima daquele ferro do ônibus, pessoas deitadas lá em cima, pessoas nos bancos, pessoas no chão. Era muita gente doente. Gente, vocês não têm noção do que Deus estava mostrando ali. E né, eles tomavam medicamentos e tal. Vocês podem reparar que estava tudo normal, todo mundo tranquilo, sem nada demais acontecendo, e aí do nada aconteceu. Isso é para você perceber que está acontecendo igual na época de Noé. E veja só o que ela tem mais para dizer. De repente eu já não estava mais dentro desse ônibus, é como se a visão mudasse e eu já estivesse dentro de uma pequena igreja, uma comunidade pequena de pessoas que falavam do amor de Deus. E eu lembro de um pastor que eu conheço, ele é do meu cotidiano, ele falava para mim, pessoas doentes precisam de você. Então, gente, assim, ó, essa visão pra mim
Eu não tenho dúvidas de que é um sonho profético, eu não tenho dúvidas de que é uma revelação da parte de Deus, e eu não tenho dúvidas que é uma doença que virá sobre a terra. Eu falo com temor no meu coração, dizendo: se apeguem a Deus, creiam em Deus, se posicionem em oração pela igreja, pela nação e pelos filhos deles, porque muitas pessoas serão atingidas, muitas pessoas serão recolhidas. Eu sinto vontade eu me emociono, meu corpo arrepia, eu sinto um temor que vem do Senhor para dar essa visão para vocês. Então se apeguem, busquem ao Senhor enquanto é tempo. A palavra dele diz isso: busquem enquanto pode me achar, porque essa doença vai vir, essa doença vai atingir. Existem pessoas no sistema preocupados em espalhar essa doença e não para trazer cura, assim como o Senhor me mostrou naquele montinho, né, naquela programação, naquela contaminação ali onde as pessoas diziam: precisamos espalhar essa doença. A preocupação das pessoas não era em curar as pessoas, a preocupação delas era em espalhar essa doença. E é uma doença que vai se espalhar muito rápido, que vai atingir a muitos, e eu creio que é pro ano de 2025, porque senão o Senhor não me traria essa visão em sonho, essa revelação em sonho. E o Senhor diz, no finalzinho do sonho dele, diz: você não pode parar. Ele não quer saber das suas lamúrias. Gente, a gente passa muito tempo se lamuriando, muito tempo focado em nossos problemas. A gente é egoísta, a gente é cristão daqueles que só quer o reino dos céus, né? Só quer a vossa vontade do nosso reino nada. E a gente tá preocupado com si mesmo, com as nossas contas, com os nossos sonhos, com a nossa casa, e não se preocupa com o próximo, não tá nem aí com o próximo. E o Senhor foi claro no sonho dizendo: pessoas doentes precisam de você, pessoas doentes precisam de nós, igreja, levantados em adoração, em oração, em temor ao Senhor. O Senhor, ele precisa de pessoas que se despeçam de si mesmo, que neguem a si mesmo e busquem o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Porque se essa doença vier, e eu creio que virá sobre a terra, o único que poderá nos curar e nos salvar disso, nos privar disso, é o Senhor Jesus. É o único, é o único. Eu creio que tá chegando, eu creio que já tá batendo as portas. E se você viu esse vídeo até o final, dobre seus joelhos em oração, volte-se ao Senhor, volte ao primeiro amor, fixe nele, segure nele, porque a hora que o vento bater, ele não vai te carregar. Em nome de Jesus, fica com essa visão profética, compartilha com mais alguém, porque os filhos do Senhor precisam se preparar. Meus irmãos, olha como esse sonho foi forte. Olha como os dias e os anos estão passando cada dia mais rápido. Cientistas mesmo falam que a Terra está girando mais rápido. Isso pode ser como na palavra de Deus diz em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E como eu disse, como nós estamos vivendo os dias de Noé, em Mateus 24, 37 a 39, fala: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, vamos ficar de olho nos acontecimentos, principalmente no relógio de Deus, que é Israel. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Curta, inscreva-se no canal e clica no sininho. Jesus ama você e sua família, e fica com Deus.